Meus amados, feliz sábado, graça e paz para todos. Esperamos que todos aí estejam bem acomodados, relaxados, mas o espírito aí realmente esteja 100% alerta. Palavra de Deus. E eu quero começar aqui. Eu escutei muitas coisas de alguns irmãos aqui, né? Cada coisa mais revigorante, mais encorajadora, mais refrigerante do que outras. Mas todas com poder. Mas uma delas eu escutei na quinta-feira à noite, quando nós fazíamos a abertura do nosso congresso aqui, quando eu abracei a nossa amada irmã Vaneide. E ela dizia para mim: eu esperei 40 anos para encontrar com essa igreja. Uma igreja que abraça, uma igreja que sente o calor humano, uma igreja que trata as pessoas de forma igual, uma igreja que não faz acepção de pessoas, uma igreja que recebe as pessoas, os desconhecidos até aquele momento, e que pega todos esses visitantes desconhecidos e coloca no lugar de honra e trata com hospitalidade e com a honra que as pessoas merecem, né? Toda honra e glória seja dada a Deus. Amados, nós trouxemos um tema hoje de manhã aqui, falar sobre o segundo Adão. E eu, quando preparava esse estudo aqui, tudo que eu faço para a igreja é algo que eu recebo. É algo que eu não assisto YouTube, eu não assisto pregação de pastores, eu não leio livro de pastores. Não é porque eu faço opção, não, é porque eu nem tempo tenho. Não tenho tempo para assistir pregação de pastor. E aqui e acolá um vídeo rápido eu vejo e fico até admirado com a inteligência desses pastores, a eloquência e tal. Eu admiro até. Quando eu escuto pouca coisa assim, rápido, né? Alguém me mostra e tal, mas eu fico muito grato a Deus porque tudo aquilo que eu trago nos congressos, que a gente prepara os estudos, é algo que eu entro numa imersão. Preparar um estudo desse, eu entro 1-2 dias, o tempo todo ali orando, estudando, buscando a compreensão, para escrever um livro, para preparar um estudo bíblico, é uma imersão, pedindo a Deus ali para que Ele revele, para que seja somente, para que a experiência não tenha interferência do ser humano. E eu louvo a Deus que Ele fazendo isso, Ele está me dizendo: olha, qualquer um de nós pode fazer isso. Se eu posso, com todas as minhas dificuldades intelectuais, dificuldades de raciocínio, de fé, as dificuldades que o ser humano tem, né? Se eu tenho essa dificuldade e Deus me revela, Ele pode fazer com qualquer um. Qualquer um de nós Ele pode nos ajudar. E esse tema aqui, o segundo Adão, foi algo impressionante. Eu estava orando e tal, dizendo: Senhor, o que é que eu vou? Começo a me preparar para o congresso. E aí, como é que o Senhor vai? E esse tema veio assim, de forma muito linda. E eu queria compartilhar com vocês esse tema maravilhoso. Pronto, tudo funcionando? Vamos então aqui para o nosso tema de hoje, segundo Adão. O texto bíblico de introdução está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Essa linguagem de Paulo é uma linguagem espiritual. Ela deveria ser muito mais fácil, segundo o que os homens cobram. Ela deveria ser muito mais simples. Mas Paulo está falando desta forma aqui, porque desta forma
deveria ser perfeitamente mais fácil de compreender pela cultura dos judeus, de onde ele vinha, principalmente pelos eruditos do grupo de estudiosos da qual ele participava. Era muito fácil de entender quando você se coloca, usando da empatia, você se coloca no lugar daquele povo e o povo vai entender isso com muito mais facilidade do que nós hoje, com essa linguagem rebuscada e difícil para o nosso português. O que ele está querendo dizer aqui? Que Adão, aquele lá do Éden, aquele que pecou, aquele que após o pecado, né, lá do Éden, Adão e Eva, o Adão aqui representado, Adão e Eva, aquele casal como uma só carne, esse primeiro Adão, ele se tornou um ser vivo, uma alma viva. Deus o fez ali, né, quando o criou ali, um ser vivo. Mas o último Adão, uma referência aqui a Cristo, esse último Adão, o Pai, Deus o Pai, fez dele um espírito vivificante. Então ele está tratando aqui de dois Adão. O primeiro lá do Éden e o segundo aquele que nasce de Maria. Dois Adãos. Peço até que alguém aí ajude os irmãos aí, esse ar-condicionado aí, ó. Tossindo aí, alguém aí, por favor, pegue água natural, dê os irmãos, coloque umas gotinhas ali de óleo de menta, ajuda os irmãos que estão tossindo, esse ar-condicionado aí. Por favor, alguém aqui dos diáconos ajude aí e faça esse papel, por favor. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. E aí eu quero mais 2 versos aqui, mais 2 versos. Falando de 2 Adãos, eu quero mais 2 versos. Os 2 versos também estão no livro aqui de Coríntios, desculpe. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, 47, 48 e 49 diz assim: o primeiro homem, Adão, era pó da terra. O segundo homem era de onde? Vinha de onde? O primeiro homem veio de onde? De baixo, pó da terra. O segundo homem vem de onde? Olha que coisa linda. De cima, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Mas os que são do céu são semelhantes ao quê? Ao homem espiritual. Então veja que Paulo está trazendo claramente aqui uma tipologia. Ele está dizendo: o primeiro Adão, todo ser humano, que são descendentes carnais de Adão, eles vêm da terra, de baixo. São seres terrenos. São criaturas que foram criadas ou que existem a partir de Adão. Mas o homem espiritual, mesmo que esteja no corpo carnal, é diferente. É uma providência de onde? Do céu. Se você é uma nova criatura espiritual, você já não pertence mais à terra. Se em você há o Espírito de Deus, você já é um cidadão do céu, porque já é um filho de Deus, porque o Espírito de Deus já habita em você, você já não tem mais parte com isso aqui. Paulo está quase dizendo isso, mas ele não diz isso nessa linguagem. Primeiro que os judeus não iriam assimilar, e ele seria tido como herege e a perseguição seria muito maior. Então a palavra foi dada aqui na medida certa para que os seres espirituais, eu e você, pudéssemos entender. Quem tivesse mente racional e espiritual iria entender. Ele continua no verso 49. Assim como tivemos a imagem, nós temos ou não temos a imagem do homem terreno Adão? Todos nós temos. Teremos também a imagem do homem celestial. Muita gente pode pensar assim, ó, a imagem do homem celestial, nós só teremos quando Jesus se apresentar nas nuvens dos céus, e aí com seu poder transformar-nos num abrir e fechar de olhos, e nós teremos aqueles corpos lindos, né? Corpos transformados. Não, esse homem celestial é aqui, é agora. Se você reflete o caráter de Deus na sua vida, você já é esse homem celestial hoje aqui. Ele não está falando depois da volta de Cristo, não. É agora. É hoje. Assim como nós até Cristo estávamos forçados a ser
semelhantes a Adão, o homem carnal, aquela criatura criada lá no Jardim do Éden, hoje eu e você, após a vinda de Cristo, já podemos ser esse homem celestial, já podemos ser o segundo Adão. Maravilha, né? Pois bem, vamos então aqui para os dois Adãos. Os dois Adãos. Eu fiz aqui uma comparação do Adão lá do Éden e do Jesus. Está aqui, ó, a tabela aqui, acho que vai ficar fácil de vocês entenderem, né? Então, olha como isso é lindo, ó. Preste atenção como isso é lindo. O contraditório se encontrando para equilibrar. Adão foi criado espírito vivificante, porque ele era perfeito. Era no ser espiritual. Quando Adão peca, né, ele sai do espírito para ser um ser carnal. Cristo vem em carne, mas o Espírito de Deus a habitar nele, ele faz o inverso, o caminho inverso. Adão é da terra, Jesus, o Espírito, o caráter dele é do céu. Muita gente pensa assim, olha, o primeiro homem, Adão, veio da terra. E Jesus já veio um ser humano de 33 anos do céu, desceu numa nave espacial. Não é isso não. Quando ele fala do céu, se refere a caráter. O espírito dele é do céu. Mas ele veio da terra, Jesus veio, nasceu de Maria. A todas as profecias apontam que ele vem da terra, ele sobe da terra, o segundo Adão. Ok? A gente vai ver aqui. Esse homem, ele era 100% natural. Natureza, criatura aqui da terra. Esse homem aqui, ele é espiritual. Esse daqui é um ser vivente, esse aqui é espírito vivificante. E aqui eu criei esse quadro, essa tabela aqui, para a gente criar essa clara distinção, para que a memória fotográfica de vocês percebam que a gente vai abordar aqui de forma mais simples e clara. O que Paulo está dizendo nesses 3 versos que nós acabamos de ler. Ele está fazendo essa separação. Os dois Adãos. Sabe qual é a beleza? É que os dois Adãos estão em nós. Todos nós, para entrar no reino de Deus, precisamos passar pela experiência dos dois Adãos. E nós conhecemos muito bem isso, porque o primeiro Adão é esse homem, em nós, o velho homem, que era a criatura completamente subordinada à natureza do homem. Qual é a natureza do homem? A inclinação da carne. E qual é a inclinação da carne? Do homem. Daqui a pouco vocês vão sentir o peso dela. Daqui a pouco vai dar uma coceira. Vocês estão querendo ir no banheiro, quer tomar água, quer armar uma rede, quer dormir, quer sair daqui, a carne cansada. O Espírito está dizendo assim, ó, está muito bom, eu estou aprendendo a palavra de Deus, mas a carne está dizendo, vai no banheiro, se levanta, está enfadonho, está não sei o quê, estou com fome. Vai chegar perto de meio-dia aí, aqueles que estão acostumados a almoçar de 11h30, né, irmã Lucinéia? A cara da irmã Lucinéia está com a cara assim de quem almoça de 11 horas. É, irmã Daísio? Ela almoça cedo? Não? Ah, não. Então eu enganei. A outra Eva daqui almoça 10 horas. Quando chega 11h30, dá aquela agonia, não é? A carne, o homem carnal. O homem carnal, ele é quase controlado pela carne. Quando ele vê, ele já está fazendo aquilo que o Espírito dele desaprova. Quando ele vê, ele já está cometendo o pecado. Mas rapaz, isso é errado, mas por que eu estou fazendo isso? Esse é o velho homem, o primeiro Adão, no homem, em nós. Mas o segundo Adão, quando o Senhor gera o segundo Adão no velho homem que a gente acabou de matar, como disse a irmã Luzia aqui, a gente matou o velho homem, aí a carne inclina assim, olha, faz isso, né? Está morrendo de fome, chega no lugar para comer, aquela mesa farta, aí o médico diz, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí você olha para a mesa, 90% é daquilo que você não pode. A carne diz assim, voa em cima, estraçalha, né? Primeiro é que a boca começa a salivar. Olha a carne como ela sabota a sua vida, a carne. Tem uns gordinhos aqui que começaram a rir, começaram a salivar, porque sabem que eu estou dizendo a verdade.
A turma que gosta de comer começou a concordar comigo. Olha, não é, Daniel? Ó, quem gosta de comer sabe, que chegou a hora do almoço, você começa. Aquilo que você não pode comer, que você disse há meia hora atrás, se tiver eu não como. Eu estou sabotando, eu estou evitando o glúten. Mas lá no sábado à tarde, lá na nossa igreja aqui em Natal, todo sábado nós temos um culto final de tarde, né? Aí Janaína bota logo de 3h30 da tarde. Não se esqueça de trazer o lanche. Meu irmão, se vocês vissem o lanche que vai para lá. 35 qualidades de bolo, de pão, só é massa. Mais de 3 horas da tarde, quando eu estava para a meditação, o Espírito falou assim, hoje você não vai tocar numa bolacha. Aí quando eu chego lá, parece que o Espírito não. A carne diz... Aí lá vem Janaína, com aquele salgado que Marcel faz, que esse salgado é brincadeira, né? Aquele salgado com queijo. Hã? Aí tem até um nome francês. Aí ele traz, aí o bicho partido no meio, mostrando aquele queijo derretido. Aí eu vou lá e como. Aí quando eu me lembro que o bicho já está descendo aqui, aí o Espírito diz assim, ó, tu não dissesse que não ia comer? O caba nem se lembra. Tem um tal de uma bolacha amanteigada chamada jucurutu. Até o nome é feio, é para você evitar esse negócio. E aí, você come uma, não come uma. A carne, ela é terrível. Quando você menos pensa, você já exagerou. E aí o homem espiritual, ele entra em você para dizer assim, olha, resiste. Não foi dessa, mas na próxima tu vai resistir. O homem espiritual está dizendo assim, tu está morrendo de fome, mas tu é mais forte. É este homem, o segundo Adão em você, que Paulo está querendo despertar na sua vida. O segundo Adão. É possível, porque Cristo foi esse segundo Adão, e ele dominou a carne nele, do primeiro dia até o último dia. Ele está dizendo que é possível para mim e para você. E essa é a aula que Paulo está querendo me dizer. Que é possível, porque existiu um ser humano igual a mim e você, Jesus Cristo, que venceu. E se eu copiar o exemplo dele, e se eu estiver no mesmo espírito dele, na mesma, né? Se eu for um com o Pai, como ele foi, se eu for um com ele e com o Pai, como ele diz lá em João 17, eu vou ser esse homem espiritual, esse homem do céu. Essa nova criatura é gerada espiritualmente no homem carnal. Como o texto bíblico diz, esse, eu e você, Paulo usa o termo adotado, mas ele também usa o termo lá em Romanos, usado aqui pelo irmão Leonídio ontem, proclamado, designados. Nós somos carnais, mas fomos designados pela presença do Espírito de Deus em nós como novas criaturas espirituais. Fomos chamados de filhos. Paulo diz que é por adoção, que é uma linguagem mais mundana, por adoção, mas somos proclamados filhos de Deus. Nós somos filhos do homem, do ser humano, mas somos proclamados, designados, instituídos por causa do Espírito de Deus em nós. Essa é a beleza do segundo Adão que Paulo explora aqui. Vamos para o segundo Adão aqui, nesse texto maravilhoso aqui, o segundo. Vamos tratar aqui do segundo agora, né? No texto de 1 Coríntios 15, 42 e 44, ele diz assim, ó, o corpo que é semeado, o corpo que o Senhor trouxe da terra de Adão, o carnal, que é semeado, ele é perecível e ressuscita imperecível. O segundo Adão é imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado num corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha o que Paulo está dizendo. Não é maravilhoso isso? O homem carnal, a vida dele toda é aprofundar na desonra. É como se ele estivesse descendo uma escada para o lamaçal. Ele vai descendo o tempo todo. Mas no momento em que ele se torna homem espiritual, que é o toque, o momento da transformação, o homem espiritual, ele começa a crescer. Começa a aumentar aqui, ó.
a glória, o poder. Ele deixa muito bem claro isso aqui. E ele faz até essa comparação lá em Romanos capítulo 6, que ele compara o nascimento da nova criatura espiritual, ele equipara a ressurreição de Cristo. Assim como nós fomos sepultados com Cristo na sua morte, assim também ressuscitamos com ele para uma nova criatura. Ele compara o nascimento como uma ressurreição. Por que ele compara a ressurreição? Porque esse novo Adão, ele não é feito do nada, não. Esse segundo Adão, ele é feito de alguém que já existe, de alguém que já está vivo. É num processo de transformação. Eu quero trazer agora algumas tipologias, que eu sou... As maiores revelações que eu tenho do Novo Testamento, eu encontrei todas no Velho Testamento. As tipologias são fantásticas. Irmão, se você quer conhecer coisas profundas de Deus, procure nas tipologias. Estão lá todas as respostas. Muita gente não conhece o Novo Testamento porque não entendeu o Evangelho lindíssimo que está no Velho Testamento. E o Evangelho do Velho Testamento ele é muito simples. Porque estão baseados em coisas físicas, reais, palpáveis, tocáveis. Se você entende a tipologia lá, você não vai ter dificuldade de compreender o que está no Novo Testamento. Muitas falsas teorias, falsas doutrinas que as igrejas têm adotado aí, é porque criaram uma coisa inédita, uma coisa nova, que está em confronto com a palavra tipológica que está lá no Antigo Testamento. Tipologias são linguagens em sombra. São figuras de linguagem comparativas. Você pode enxergar Jesus na pessoa de José, na pessoa de Davi, na pessoa de Jacó. Isso é tipologia. E tudo que aconteceu com aquele povo era o que iria acontecer com Cristo no âmbito espiritual mais elevado, mais poderoso, mas temos a comparação inferior para entendermos a superior. Tipologia dos dois Adãos. Vamos lá. Irmãos da mesma natureza. Veja, pense bem. Aqui, tipologia dos dois Adãos. Se são dois Adãos, eles são o quê? Irmãos. Eles são da mesma natureza, são filhos do mesmo pai. São filhos da mesma carne, né? Só que o caráter é carnal e o outro o caráter é espiritual. Um é obediente e o outro é rebelde. Onde é que está isso? Eu trouxe 3 tipologias para vocês. Ok? Primeira tipologia de Caim e Abel. Os dois Adão já estavam tipificados neles, naqueles 2 primeiros meninos. Olha como Deus é fantástico. Olha como Deus é maravilhoso. O plano da redenção, todo escrito desde o princípio. Caim, olha o que o texto diz aqui, ó. E conheceu Adão a Eva e sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a quem? Quem é o primeiro? O primeiro Adão. O carnal. A Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Um homem no sentido, um ser humano, carnal, uma criatura. E com Abel, foi como? E deu à luz. E deu o quê? Por que ela não diz, né? Por que o texto aqui diz aqui, ó? E deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Veja que no segundo texto aqui, ela não diz especificamente esse filho que também sai da mulher, o segundo, que ela não diz o que disse aqui, olha. Alcancei do Senhor um homem. O texto não diz, porque esse é diferente. Então, primeira tipologia que nós temos aqui, o Caim, que é o primeiro Adão, o mais velho, o mais forte, carnalmente falando, esse é o primeiro. O segundo, mais fraco, nenhuma promessa tinha sobre ele. Esse daqui é o mais forte, tem a garantia da promessa da primogenitura. Adão era mais forte do que o Jesus que nasceu de Maria, porque Adão foi criado perfeito. Perfeito. A carne de Adão não sangrava, a carne de Adão não cansava, não tinha nada disso. Foi criado perfeito para viver eternamente. Mas o Jesus que nasceu de Maria era mais fraco.
ele sentia fome, ele sangrava, ele tinha suas necessidades. Porque já veio da descendência do ser humano pecador. Como diz o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Assim como o ser humano é da carne e do sangue, Cristo experimentou as mesmas coisas. Em tudo. Verso 16 diz assim, ó. E Deus enviando Jesus da descendência de Abraão. Verso 16 do capítulo 2 de Hebreus. Verso 17. Em tudo foi tentado a nossa semelhança. É uma aula o livro de Hebreus. Uma aula. É o que está demonstrando aqui na tipologia. O segundo é mais fraco. Não tinha implicitamente o que vai surgir mais tarde, lá nos dias de Jacó. O Senhor manda que ele dê uma bênção da primogenitura. O filho mais velho tem que receber uma bênção. Isso, o Senhor vai instituir na lei mais tarde. Mas aqui está implícito. Ó, o primogênito. O primeiro. Mais forte. Não é assim? Um casal que se casa na flor da idade, 25 anos, 30 anos ali na flor da idade, o casal. Eles têm o primeiro filho. Tem tudo para que aquele filho seja o quê? Na flor da idade. O filho mais saudável de todos. O segundo filho já vem como? Como é que é, irmão? Pensei que era definhando, eu digo, não diga isso não. A partir daí já vai, que é naturalmente. Se você tem um filho já muito idoso, como é que vai ser esse filho? A maioria dos filhos nascem com algumas deficiências, porque ele já herda do seu gene já cansado. Se você já tiver alguma doença, né, você já pode inclusive transmitir essa informação genética para o filho. Não é assim? Pois bem, o que foi, Janaína? E ela quem? Jesus cura. Vamos lá. Segunda tipologia. Aí, ó. Tipologia dos dois Adão, agora mais 2 filhos na frente. Agora direto para Abraão. Os filhos de Abraão. Ó. Os filhos de Abraão. Primeiro Ismael. O segundo Isaac. O primeiro filho de Abraão, Gênesis 21, 9 diz, ó. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, ele era um zombador. O mesmo espírito de Caim. Ele sendo mais velho, tendo o direito da primogenitura, ele se tornou um zombador. Alguém que zomba é alguém que tem inveja, como Caim teve inveja de Abel. Ele era um zombador, mas e Abel? Gênesis 17, 21 diz, ó, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara dará à luz. Outra coisa impressionante que você vai encontrar sempre no segundo Adão é o termo que nem sempre está no primeiro. Nem sempre está no primeiro. É que as mães, quando pare, aqui fala parir no Nordeste. Lá no Sul, como é que diz? Parir também? Hã? Não, eu estou falando... Hã? Parir. Vem de parto, né? Parir. Pronto, obrigado, professor de português. Ó, parir. Mas a Bíblia, ela muda essa coisa linda. Só na Bíblia tem isso. Nós dizemos que não sei quem foi dar a luz por causa da Bíblia. Quando Deus lá no princípio fala, diz, haja luz, ele está gerando a luz. O termo hebraico está dizendo que ele está gerando a luz. O termo hebraico não se refere a alguém que abriu a boca e pronunciou um vento, um ar, não. Quando ele diz haja luz, o verbo vem do termo gerar. Gerar como a mulher que dá luz a um filho. Por isso Cristo vai dizer, eu sou a luz do mundo. E você vai encontrar sempre essa questão da luz aqui. Sempre você vai encontrar no segundo Adão. Na tipologia do segundo Adão. O filho que vem em segundo lugar. Que sempre é o filho da promessa. Nunca o primeiro, sempre o segundo. Olha que beleza. Está na tipologia. Isaac, o filho da promessa. Esse daqui seria grande, guerreiro,
briguento, do mundo, vencedor, conquistador do dinheiro, das coisas do mundo. Mas esse aqui seria o da promessa. Esse daqui seria oferecido ao sacrifício. Esse daqui iria sofrer. Olha que coisa linda. Tipologia. Segundo Adão, o espiritual. Terceira tipologia. Agora vamos para Esaú e Jacó. Os dois irmãos, filhos de Isaac. Sobre Esaú, o texto diz assim, ó. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Idêntico a quem? A Caim. Os mesmos traços de Caim. Caçador. O segundo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Era homem simples. O texto hebraico quer dizer, um era caçador porque era forte. Entrava na mata, enfrentava leões para trazer a caça. Mas o outro era um pacato, simples, mais fraco, né? Menos mundano, em outras palavras, né? Pois bem, vamos aqui então agora, dentro dessa tipologia, filhos de um mesmo pai, irmãos do mesmo sangue, o Jacó e Esaú não eram irmãos, mesmo sangue. Esaú Isso aqui é tão maravilhoso que nessa tipologia que a gente vai comentar aqui na frente, é que esses irmãos aqui, eles nascem da mesma barrigada, como diz aqui no Nordeste. Caim e Abel nascem com anos de diferença. Ismael e Isaac nascem com anos de diferença. Acho que 14 anos, se não falha a memória, entre Ismael e Isaac. Mas esse aqui é tão perfeito aqui, ó, do pai Jacó, do pai Ismael, né? De onde daqui vai surgir a verdadeira nação que levará o nome do povo de Deus até o fim, que é o Israel, vai sair daqui. Aqui os dois nascem ao mesmo tempo, como se fosse uma só carne, do mesmo bucho, da mesma mãe, do mesmo pai, no mesmo dia, mostrando que a transformação do novo Adão é no mesmo homem. Eles nascem ao mesmo tempo. Só que um, daquela mesma barriga, daquela mesma vida, ele é carnal. O Esaú, ele é carnal. Ele vai vender a primogenitura por um prato de lentilha. Essa lentilha aqui está de frente da tua, viu, Vânia? Essa lentilha aqui é vermelha. E lentilha é vermelha, sabia? Mandar buscar lá no Oriente Médio, viu, Rogério? Vai importar, para a gente comer dessa... Não, mas ninguém vai vender a primogenitura lá não, presta atenção. Olha, sabe o que é interessante disso aí, ó? É que essa figurinha aqui, ó, nasceu ruiva. E nasceu peludo, de pelos vermelhos. Você sabe o que quer dizer Esaú? Peludo de pelos vermelhos. É a palavra Esaú, que ela é tipificada na palavra Seir, quer dizer bode peludo vermelho. Seir, que é o monte de Esaú, é a cidade fortificada de Esaú. Há inúmeras profecias contra ele, porque ele começou a maltratar o irmão mais novo e perseguiu Jacó. Ele vende, olha, esse homem carnal, ele vende o dom espiritual para esse que é pequeno, mais fraco, que é espiritual. Ele vende o espiritual, dá a ele por um prato de lentilha. Ele vende a sua primogenitura. Ele está dizendo, eu não quero ser mais o primogênito, eu quero que o mais novo agora seja superior a mim. É o que Adão faz quando ele entrega o jardim do Éden ao diabo. Ele está dizendo, eu sou fraco, o que vai vir após de mim é quem vai reconquistar isso aqui. O que vai vir depois de mim, o segundo, mais fraco. Olha que coisa linda. Primeira coisa é que são irmãos. Se você disser que Jesus, o segundo Adão, como alguns dizem por aí,
que ele era divino, você está dizendo que Adão primeiro também era. Porque a tipologia, ela não permite você ter esse tipo de raciocínio católico e cego. Que muitos estão tendo. Não é em 3 tipologias, não. Eu posso trazer aqui 20 tipologias para vocês disso aqui, olha. Na vida de Davi eu encontro 3. De José eu encontro 5, 6. Mesma tipologia dos 2 Adãos. O segundo Adão vencendo o primeiro Adão nele mesmo. Se você não enxergou isso ainda, peça a Deus iluminação dos céus para entender isso. Porque você está numa cegueira que está lhe impedindo a você dar o último passo de transformação na sua vida, que é o mais importante, que é conhecer Jesus Cristo. Enquanto você não conhece esse Jesus aqui, você não entendeu o Evangelho ainda. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo, isso é muito importante. Se esforce nisso. Eu dei meu testemunho aqui ontem. E eu disse para vocês que eu só me converti, eu só me tornei um homem cristão de verdade, e um homem espiritual, me aventuro a dizer, não para minha glória, depois que eu entendi esse Jesus. Enquanto eu tinha um Jesus católico, enquanto eu tinha um Jesus da minha igreja, de onde eu vim, que era 100% Deus, 100% homem, que tinha 2 naturezas, que como ser humano aqui na terra, tinha questões diferenciais acima de mim, e só venceu porque ele era superior a mim, em algum sentido. A Bíblia está dizendo, ele não é superior, ele é inferior do que o primeiro Adão, do que o primeiro lá do Éden. Como eu sou, meu irmão. Como meu irmão. Se a palavra que a Bíblia usa é que ele é meu irmão. Vamos então para os 2 irmãos aí. Olha o texto como é lindo. Olha o texto de Gênesis 25. Olha que coisa linda. E os filhos, Esaú e Jacó, lutavam dentro de si. Olha aí, ó. Quem é que luta dentro de nós aqui, dentro da nossa mente? Quem é que está lutando agora? A carne e o espírito. Paulo vai falar disso. As 2 naturezas no homem lutando, a carnal contra a espiritual. Paulo usa o termo natureza. No sentido espiritual, ele usa o termo natureza. A natureza da carne lutando dentro do mesmo homem entre si. É o que acontece com aqueles 2 meninos na barriga da mãe. E os filhos lutavam dentro dela. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. E 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Entranhas? Olha, no espírito. E um povo será mais forte do que outro. E o maior, o mais forte, servirá a quem? Ao menor, meu irmão. Ao menor, maior e menor. O maior é o primeiro, o primogênito. O segundo é o menor. O segundo Adão é menor, em fragilidade carnal, mas superior no espírito. Sabe qual é a beleza? É que quanto mais fracos nós somos da carne, mais fortes nós somos no espírito. Quanto mais fracos nós somos no espírito, mais carnal e mundano nós somos. Eu estou falando aqui alguma bobagem? Ou é aquilo que a gente está na nossa própria experiência? Cada um de nós experimenta isso. Se nós formos sinceros, a gente vai dizer, porque cada um de nós passa por isso. Nós somos esse próprio laboratório. Exato, com certeza. Olha, continuando aqui ainda no texto de Gênesis 25, olha que coisa linda. O texto ali falando de Jacó e Esaú. Olha os precedentes que a Bíblia me dá para eu analisar o homem carnal, o homem espiritual, o homem sem Cristo, o homem com Cristo, a velha criatura e a nova criatura em Cristo. O texto de 25, 28 diz assim, ó, e amava Isaque a quem? O pai Isaque amava quem? A Jacó ou a Esaú? O pai aqui é a tipologia de quem? O pai aqui é a tipologia de quem? De Deus, o Pai.
O pai amava mais o Adão antes do pecado, ou o Jesus que veio em semelhança de carne pecaminosa, como diz lá Romanos 8:3. O Senhor ama mais o homem que está sem pecado, puro e perfeito, quando ele acaba de criar, olha aquele homem brincando, já Deus, e eis que tudo que eu fiz é muito, muito bom. Ou aquele ser humano que pecou depois de Adão, tal, que ele criou foi distância. Teve que construir um muro de separação, o pecado fez separação, e o Senhor precisou ficar distante. Qual dos dois ele ama? O mais velho, que não tem pecado, o mais velho, antes do pecado, né? O Adão antes do pecado, o Adão perfeito. Qual né? Ele amava Esaú, porque a caça era de seu gosto, e o filho, né? Fazia isso o Esaú, mas Rebeca amava a mulher, a igreja, a mulher igreja, tipologia de igreja, Eva a igreja, Sara a igreja, Rebeca a igreja. Ela ama quem? A igreja ama o seu descendente. Olha que coisa linda aqui, ó. Nós temos mais uma tipologia fantástica aqui, trazendo informações de como seria aquele princípio, trazendo coisas espirituais profundas à tona. Aqui de novo aqui, ó. Faz mais uma tabela comparando aqui o Esaú e Jacó, o primeiro e o segundo. Esaú e Jacó. Esaú é o mesmo que Edom. É o nome que ele vai receber, Esaú. O segundo nome que ele vai receber é de Edom. Um nome carnal. Um nome que existe, no mínimo, ali umas 5 ou 6 maldições contra esse nome Edom. Tornou-se um povo perverso, idólatra e perseguidor do irmão mais novo. Jacó é diferente, ele passa a ser quem? Israel. Esse daqui é vermelho. Esse aqui, Edom significa vermelho. Israel significa lutador. Lentilha também vem do vermelho. Ó. Lentilha. Lutador vem para a primogenitura, porque essa primogenitura ele não tinha direito carnalmente, mas ele passou a ter direito espiritualmente. Esse daqui é o da servidão, como diz o texto bíblico. Esse aqui é o que é abençoado. Tudo isso aqui se aplica a nós, o velho homem. Tudo isso aqui se aplica a nós como a nova criatura. Vamos ver? Vamos aprofundar isso aqui, vamos aprofundar ainda mais. Vamos então agora para o toque, né? Esse toque aqui, o toque. O tipo no toque. O segundo Adão tipificado na pessoa de Jacó, o segundo filho. Agora vamos deter um pouquinho aí no segundo Adão. Gênesis 27, 15 a 16 diz assim, ó. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, para que Jacó pudesse se parecer com Esaú no momento em que Isaac iria abençoá-lo. Porque Isaac chegou e falou assim, meu filho Esaú, venha cá, você é o mais velho, meu primogênito, chegou o momento, eu já estou cego. Olha que coisa linda, irmão Francisco Félix. O pai estaria cego. Adão não ficou cego. Abraão não ficou cego. O pai dele não ficou cego, Abraão. E o filho dele, Jacó, também não ficou cego. Mas o filho do meio, Isaac, ficou cego, só para que a tipologia encaixasse. Deus o Pai. A tipologia aqui, olha. Não é que Deus o Pai seja cego, mas a partir do momento em que o homem pecou, ele construiu um muro de separação, impedindo que Deus pudesse compreender o homem na prática. Deus não pode conhecer a carne, ele não é carne. Ele conhece, ele sonda os meus pensamentos, o meu espírito, porque ele sabe as minhas intenções, ele sabe a minha índole, o meu caráter, o que eu desejo fazer, o que eu pretendo. Ele sabe tudo de mim nesse sentido. Mas Deus nunca sentiu uma dor de dente. Deus nunca sentiu a dor de um corte. Deus não sabe o medo de ver um buraco na pele e o sangue escorrendo. Deus não sabe, ele não sente isso. Para que ele pudesse entender isso,
através de um ser espiritual que passasse essa informação de uma forma tão profunda que ele pudesse entender, ele enviou seu filho. Para que o filho, que já entendeu a natureza divina lá atrás, pudesse transmitir para ele a forma mais precisa do que é ser um homem carnal. Embora ele, só Cristo, poderia explicar para Deus o que é ser um homem carnal, para ele compreender. Porque o homem carnal não conseguia passar isso para Deus. Porque ele não conhecia a natureza anterior à divina, mas Cristo sim. Somente Cristo poderia fazer isso. Segundo Adão. Com certeza. Mas aqui nós temos justamente isso aqui, ó. É como se Deus fizesse assim, ó. A minha misericórdia vai me cegar temporariamente para a minha justiça. Porque se Deus aplicasse a justiça à risca da letra, sem a devida misericórdia, porque ele não conhecia o ser humano na carne, que ele nunca foi carne, e ele aperfeiçoou a sua justiça, porque no momento em que ele cega, porque a justiça foi clara, Adão e Eva, se você comer dessa árvore aí, eu vou matar vocês. Ou melhor, matar não, que Deus não mata ninguém. Vocês vão morrer. E Deus não permitiu que eles morressem. Eles viveram 900 e poucos anos ainda, pelo menos Adão, 900 e poucos anos. E aí o Senhor ali, ó, que coisa linda, ele vai aplicando a misericórdia. É como se ele... para que a justiça ela resplandecesse de uma forma mais perfeita ainda. Por que você acha que na Bíblia diz assim, ó, é dente por dente e olho por olho? Essa é a justiça. Se o cara foi lá na tua casa e deu um tapa na cara da tua esposa, biblicamente você tem o direito de ir na casa dele e dar uma tapa na cara da esposa dele. E os céus vai dizer, está pago, ninguém deve nada a ninguém, porque isso é a lei, é a justiça. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 21, dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão. Isso é a justiça perfeita, meu irmão. Se você toma 100 reais de alguém, tem que pagar 100, isso é justiça. Você aceita emprestar 100 reais e o cara chega lá com R$1 para tu? Você aceita? Você precisando dos 100 reais? Isso não foi o que você combinou. Você tem o direito de cobrar 100 reais. Ele tem o direito. Por quê? Por causa da justiça. Sabe o que Jesus Cristo faz? O que é que está escrito na lei? Dente por dente, olho por olho, pé por pé. Eu, porém, vos digo. Olha que coisa linda, meus irmãos. Se alguém der uma tapa na tua cara, dá outra. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo, o meu pai fez isso por vocês. E eu vim aqui fazer isso também por vocês. Porque seria justo eu ensinar a vocês a dar uma tapa. Mas meu pai, quando ia dar a tapa em vocês, ele fez isso. Para aplicar a misericórdia ao invés da justiça. Então faça do mesmo jeito. Porque se você fizer, você vai entender essa mensagem. Se você não fizer, você não está entendendo a mensagem. Nunca vai entender o que é o segundo Adão. E essa é a maravilha. Rebeca vai então, pega a melhor roupa na tipologia bíblica se refere a atos de justiça. É como se ela pegasse na tipologia as atitudes, o caráter do Adão antes do pecado e Cristo viesse com essa atitude, mesmo numa carne semelhante à carne de pecado, ele estava ali com a disposição, o caráter do Adão, a vontade do Adão, a disposição do Adão espiritual para não pecar. E essa é a beleza aqui, ó. Seu filho mais velho, ela pega a roupa, a melhor roupa do filho, a melhor roupa. Qual é a melhor versão do Adão? É o Adão pós-pecado ou o Adão antes do pecado? O antes. A quem isso que Deus amava. Que Deus chamou de muito bom, perfeito, né? Que maravilha. Jacó disse a seu pai, Jacó, o filho, disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. O Senhor não mandou pegar uma caça e trazer um guisado?
Fiz como o Senhor me disse. Agora, meu pai, assenta-te. Olha que texto, olha que texto tipológico. Assenta-te e coma do que cacei, para que o Senhor me abençoe. Que coisa. Meu irmão, eu já não consigo mais enxergar uma conversinha, uma história de um ocorrido, não. Eu estou vendo aqui o plano da redenção. Eu estou vendo Jesus, que veio à terra, caçou o pecado, caçou o diabo, matou e apresentou um alimento, palavra, argumento, convencimento, e Deus comeu. Deus aceitou essa oferta que Jesus levou para ele no céu, e o Pai se assentou. Assentar-se na cultura hebraica, só quem assenta é um juiz, é um Deus, enquanto todo mundo, um rei, quando todo mundo fica sentado, ninguém se senta, a não ser o rei. Quando o Pai se senta, o Filho, em capítulo 2, versículo 33 de Atos, o Filho se senta à direita do Pai, o Pai se senta e o Filho fica do seu lado à direita e o Pai coloca nele a plenitude do Espírito Santo. O Pai aceitou o seu sacrifício e o Pai lhe deu o poder para isso. Que tu me abençoe, o Pai abençoando o Filho. Deus abençoa Jesus quando ele chega no céu ou não? O Pai abençoa ele, dando-lhe a plenitude do Espírito ou a plenitude da divindade para que habite nele. São os versos que estão lá em Atos 2,33 e Filipenses 2,9. Colossenses 2,9, né? Que habite nele a plenitude da divindade. Que coisa linda, né? Tipologia aqui perfeita. Daquele que recebe a partir daquele momento a condição de primogênito. E Cristo é chamado de o primogênito dentre os mortos. O primogênito aparece dentre os homens a partir do momento em que Cristo ressuscita. O primogênito dentre os mortos. Que cena, né? Continuando aqui, amados. Então, Isaac disse a Jacó: chegue mais perto. Quando eu leio isso aqui, eu lembro lá de Daniel, capítulo 7. Quando o Filho do Homem, Jesus, Daniel, viu-se lá na frente, viu o futuro. A ressurreição de Cristo e o momento em que ele é levado aos céus, capítulo 1 de Atos, em que ele é levado aos céus para ir diretamente para o Pai. Na visão de Daniel, ele vê um monte de anjos estendendo um tapete vermelho e aqueles anjos fizeram com que Cristo chegasse até o Pai, ao ancião de dias. Daniel tem essa visão perfeita. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa agora. O filho de Deus foi separado dele. Deus não podia mais apalpar o filho enquanto ele estava aqui na terra. Mas agora ele pode apalpá-lo, pode tocá-lo, pode estar do seu lado direito. Imagine os sentimentos de Deus quando ele recebe Jesus no céu após a ressurreição. Imagina a saudade. Olha, Deus, ele é atemporal, ele não está limitado ao tempo e ao espaço. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia que fosse 1000 anos, ele é eterno. Não tem passado, não se mede o passado dele, nem se mede o futuro. Mas naqueles 33 anos em que Jesus passou aqui, eu imagino que para o Pai aquilo foi uma eternidade. Para poder receber o Filho. Para poder abraçá-lo, apalpá-lo, né? Ele venha para eu saber se realmente você é meu filho. Que coisa linda. Deus precisava abraçar o filho para confirmar que aquele menino que veio da terra, embora num corpo humano, se ele tinha a mesma essência, o espírito daquele que era divino. Se era o mesmo. E era o mesmo. O mesmo caráter, a mesma índole, o mesmo amor pela verdade e pela justiça. Só havia mudado o corpo. Só o corpo que havia mudado. Estava revestido aqui. Era o corpo do Adão, o primeiro Adão. Jacó estava revestido de algo que parecia com a pele de Esaú, o primeiro Adão fracassado. Mas o pai olha para ele e enxerga nele algo, né? Impedido de ver, ele toca aqui, ó, venha para... E aí Isaac vai proferir a bênção. Como o pai vai proferir a bênção.
Porque ele cumpriu tudo aquilo que o outro não cumpriu. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Ele está dizendo, ó, a voz de Jesus é um ser humano pós-pecado. Pós-pecado. A obra que esse homem fez é a obra que só o Adão antes do pecado deveria ter feito, poderia fazer. Gente perfeita. A obra, olha que coisa linda, a voz é Jacó, mas os braços é de Esaú, primavera. Que tipologia, que algo fantástico, né? Não reconheceu, pois seus braços estavam peludos. Olha o termo peludos. Esse termo aqui, eu sou obrigado a levá-lo intrinsecamente para o termo lá do dia da expiação. Sabe aqueles dois bodes? Bode de Azazel e emissário? O bode do Senhor e o bode de Azazel e o bode emissário? Sabe aqueles termos? A palavra bode ali quer dizer peludo. O mesmo termo que ele aplica a Esaú é o nome que ele vai dar lá ao bode lá no sacrifício. Não vem Esaú, o bode vem depois. É o mesmo termo. Os seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão. E então, porque os seus braços era uma obra que só poderia ser feita por um ser humano, alguém peludo, alguém que tinha sido pecador. A obra que Jesus Cristo fez não era um Deus. Se você escutou de alguma igreja alguém dizer assim, olha, Jesus aqui na terra era Deus, porque só um Deus poderia me resgatar, você diga, essa é a mentira mais deslavada que Satanás na Idade Média. Porque a Bíblia inteira diz que só quem poderia me salvar era um homem. Levítico 25, 25. A tipologia está lá. Só um irmão próximo, irmão próximo, depende da versão, poderia resgatar o outro da escravidão. Somente um irmão. Aí você pergunta, onde é que está na Bíblia essa conversinha fiada de que somente um Deus ou somente um ser divino podia resgatar o humano? Em lugar nenhum. Pode desafiar. Desafie qualquer pastor, qualquer padre, qualquer líder do mundo para dizer assim, me mostre esse verso, que só um Deus ou um divino podia resgatar o ser humano. E diga assim, ó, eu não pago não, mas o Fábio Amaro vai lhe pagar. Quanto é que você quer? Pode apresentar esse verso. Eu desafio qualquer teólogo. Não é porque eu seja o dono da Bíblia, não. É porque não existe esse verso. Faz 40 anos que eu procuro ele. E olha que eu li a Bíblia algumas vezes procurando esse verso. Se tem um tema que eu tenho me aprofundado de noite, porque o meu ministério está baseado nesse assunto, e eu sei que Deus me limitou para outras coisas. Se tem um tema que eu estudo de noite, todo dia, é divindade. Trindade, Jesus, Espírito Santo, e esse tema, olha, eu não tenho medo de conversar com quem quer que seja sobre esse tema. Se você vem somente com a Bíblia, no sentido óbvio, sem filosofar, sem comentário bíblico de igreja, de A, B ou C, eu duvido que você me apresente o que eu estou perguntando a você. Porque não há. Inclusive fui forçado aí, quase que forçado, depois o irmão perguntou 3 vezes, escrever esse livro novo aí. Quem dizem os homens que eu sou? Quem diz o povo que eu sou? Está aí um livro aí. As principais 20 questões que o povo seguidor de Santo Agostinho da Igreja Católica criou. Jesus é Deus porque ele perdoa o pecado. Jesus é Deus porque ele fez milagre. Lê o texto direito para ver se está dizendo isso. Não tem nada disso no texto. E são essas filosofias que têm tomado conta da cabeça do povo. Jesus vai dizer assim, ó, Jesus vai dizer, eu só perdoo o pecado porque eu recebi a autoridade do meu Pai. Quem está perdoando o pecado é a autoridade dele. Eu só sou advogado, mediador. Ele é quem perdoa. Quem está dizendo é ele, não sou eu.
E ele está dizendo assim, ó, com a sua própria boca: eu nunca fiz milagre. Quem faz os milagres é meu Pai, através de mim. Nem as palavras que eu digo são minhas mesmo. Eu só repito aquele que ele manda eu dizer. É Cristo quem está dizendo. Não sou eu quem estou dizendo. E ele não diz apenas uma vez isso. Ele diz isso várias vezes. Para que fique bem claro. Gênesis 27. Continuando aqui o texto, diz assim, ó: você é peludo, né? Como de seu irmão. E outra vez aqui, diz aqui, ó, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe, outra vez, a segunda, sempre tem que ter a segunda, viu? Para configurar os dois Adãos. Outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou. Você é mesmo um ser humano, igual o Adão lá? Sou. Sou o segundo. Sou o Esaú. Então lhe disse, Isaac falando a Jacó: meu filho, traga-me a sua caça. O que você caçou? Traga a sua oferta, o seu sacrifício. Traga a sua caça, para que eu coma, para que eu entenda, para que eu assimile. Comer aqui, ó. Quando a Bíblia manda a gente comer a Bíblia, comer quer dizer o quê? Entender a palavra. Traga para que eu coma. Também trouxe o vinho. Olha a coisa linda aqui, ó. O vinho, tipologia do Espírito. Ó. Trouxe o vinho e o pai bebeu. Então seu pai, Isaac, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Aqui estava o reencontro do segundo Adão, definitivamente, para estar com o Pai para sempre, como filho primogênito abençoado. É assim que nós nos tornamos o segundo Adão, quando o Pai disse para mim e para você: meu filho, você deu ouvido ao meu espírito, está sendo obediente, me dê um beijo. Um beijo sela. O beijo sela. O momento em que o velho homem morre e a nova criatura nasce. É neste momento que é selado. Assim como Judas beija Jesus e ali ele sela a sua morte e a sua sepultura. É o momento do beijo. Assim como um noivo e uma noiva selam o casamento quando escuta: o noivo pode beijar a noiva. Calma, Janaína, falta ainda 12 horas. 24, né? Falta 24 horas. Continuando, meus irmãos. Ele se aproximou e o beijou. Jacó se aproximou e beijou Isaac. Quando sentiu o cheiro, olha que coisa linda. Vocês pararam de ver as tipologias aqui? Por que a Bíblia escreve essas, entre aspas, bobagens, que não é para a gente ter interesse, porque não tem nenhum sentido estar escrevendo isso aqui. É só uma história que não tem nada. Ninguém matou, ninguém roubou, ninguém morreu, ninguém salvou. É só uma história. Mas por que a Bíblia usa esses termos que Paulo vai usar, que o próprio Cristo vai usar? Ó. Quando sentiu o cheiro das suas roupas. Já escutaram aquele negócio, o caráter daquela pessoa fede, o caráter fede, já escutaram isso? Isso não está me cheirando bem, já escutaram assim? Essa pessoa, a pessoa quer fazer aquilo, isso não está me cheirando bem, já escutaram isso? O cheiro das suas roupas, Isaac abençoou Jacó e disse: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. O cheiro dele, quando Jesus chegou no céu, que o Pai o beijou e o abraçou, ele disse: estou sentindo o cheiro do jardim do Éden restaurado de novo, porque esse aqui conquistou. Foi esse que conquistou a possibilidade de o Éden ser restaurado. O cheiro daquele jardim que Deus criou, perfeito lá no princípio, e que no sétimo dia ele se regalou com tanta beleza, com tanta coisa linda.
Ele sentiu o cheiro da restauração quando Cristo, o segundo Adão, chegou para ele. Por isso que Paulo diz que em nós tem que haver a mesma fragrância de Cristo. A mesma fragrância, esse cheiro tem que estar em nós. Do Espírito. Porque cheiro ninguém vê. Cheiro se sente. É Espírito. Tipologia do Espírito. E então Jacó abençoou, Isaac abençoou Jacó dizendo que Deus lhe conceda do céu orvalho, tipologia de chuva, que cai do céu o quê? Espírito. Deus vai conceder aqui agora para ele, dá o Espírito. Atos 2:33 vai dar para ele. A terra a riqueza. Da terra toda a riqueza. Não é à toa que ele é levado a soberano sobre o rei da terra e com muito cereal. Cereal é o quê? Palavra, comida, porque é do cereal que você faz, do trigo que você faz o pão. O pão na Bíblia é comida, nem só de pão viu homem, mas de toda, que o Pai te dê todo o conhecimento da sua palavra. É tanto que o Pai, depois que Cristo ressuscita, a primeira coisa que o Pai dá para ele de revelação é o Apocalipse inteiro. Jesus não é onisciente. Jesus recebe a revelação do Apocalipse de Deus. Capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu. Jesus não tinha conhecimento do futuro. Se ele tivesse conhecimento do futuro, ele jamais iria quebrar os selos do livro dos 7 selos, porque ele já conhecia o que estava lá dentro. Ele teve que quebrar para ler e saber o que estava acontecendo. E o Pai lhe deu todo esse conhecimento, por isso que ele é chamado de o poder de Deus, de a palavra de Deus, de o dedo de Deus, de a sabedoria de Deus. E o Pai lhe deu o quê? Muito vinho. Eita, o Espírito tem plenitude? Muito vinho. Por que Jacó abençoa exatamente Israel assim? Abençoa Jacó, né? Por que ele abençoa assim? Por que ele não diz assim, meu filho? Ele depois, Jacó, lá no futuro, lá na frente, que está recebendo aqui, ele vai abençoar uma bênção de primogenitura aos seus 12 filhos. Mas a linguagem, você vai lá, vai ver que é completamente material. Para Judá, ele faz uma bênção diferente. Para José, ele faz uma bênção diferente. Para Benjamim, ele faz uma... Mas o resto é tudo bênção material. Mas aqui ele está utilizando termos que são espirituais. Ele diz, ainda continua na bênção dizendo, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Aqui é a confirmação da aliança que Deus já tinha feito lá com Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Veja que coisa linda aqui, olha. Quando o Senhor diz assim, eu estou dizendo Senhor porque eu já estou usando aqui a tipologia de Isaac para Deus e Jacó para Jesus. Quando o Senhor diz assim, ó, os povos o sirvam, o segundo Adão, os povos servem. Quando você se torna o segundo Adão, os povos te servem. Sabe como isso é lindo? É que eu tenho isso na minha vida. Pessoas. Eu sirvo a muita gente. Mas os povos me servem mais do que eu sirvo aos meus irmãos. Quanto mais eu sirvo ao meu irmão, à igreja, mais os povos. Eu fico pensando assim, olha, como é que do nada, um pagão, que eu não conheço, não sei de tal lugar, eu estou aqui agoniado para pagar as minhas contas, para pagar o meu carro para eu poder andar, para botar gasolina no carro para poder dar estudo bíblico. Do nada Deus usa um pagão para dizer, meu amigo, eu soube que você faz isso, faça isso para mim, coisa que eu faço em meia hora, 1 hora, rapidinho. Que eu te contrato aqui e pago isso aqui. Como é que isso acontece? Eu não divulgo isso em mídia social, eu não passo meu currículo para ninguém, mas como é que isso acontece? Do nada, alguém aparece não sei de onde. O Senhor usando os povos para me servir. Isso não é conversa de 1 ano não, viu? Faz 20 anos que ele faz isso comigo.
20 anos. Seja senhor dos seus irmãos. Senhor no sentido aqui, Deus não está colocando aqui na tipologia, falando na tipologia. Não está colocando aqui alguém para ser maioral, ser melhor do que ninguém, não. Senhor no sentido porque o segundo Adão, sendo ele superior em conhecimento espiritual, ele acaba sendo superior no sentido de ensinar as pessoas essa verdade. Senhor no sentido de conhecimento, de compartilhar, de conduzir o povo, de apresentar o caminho, é por aqui, não vamos por aqui não, que está errado, vamos por aqui. Senhor nesse sentido. Porque antigamente todo filho mais velho era senhor do mais novo. E aí você esteja diante dos filhos da tua mãe. Olha que bênção poderosa é dada aqui. Esaú, diz o texto, logo em seguida, quando Esaú chegou da caçada, ele também preparou uma comida. Esaú, quando chegou da caçada, Esaú também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: meu pai, levanta-te, levante-se e coma a minha comida, coma a minha caça, o meu sacrifício, para que o Senhor me dê a sua bênção. Logo depois que Jesus apresenta diante de Deus o sacrifício perfeito e que Deus compromete ali a sua bênção com ele, quem é que chega depois? Esaú. Mas esse Esaú depois, por ocasião da vinda de Cristo, o irmão rebelde, carnal que está no mundo, ele chega assim, apresentando a sua caça, apresentando os seus méritos, o seu sacrifício. Deus vai aceitar? O que é que ele vai dizer para esse grupo de Esaú que está à esquerda? Vocês não guardam os mandamentos, vocês não são espirituais. Apartai-vos de mim, vocês. Mas ao grupo do Adão, do segundo Adão, do Jacó, que já veio, que comprou a primogenitura. Comprou com quê? Comprou com quê? Vânia, comprou com quê, Vânia? Comprou com quê, Vânia? Com quê? Com quê? Com quê? Com quê? Por quê? Quem falou ali sangue? Quem falou sangue? Quem falou sangue? Quem? Quem falou sangue? Chalene. Por que, Chalene, sangue? Porque a lentilha era vermelha. Com sangue. Mas esse aqui já tinha comprado antes. O primeiro que chega depois, ó, os últimos serão os primeiros. Esaú era primeiro, mas ele vem por último. Quando Cristo diz assim, olha, os primeiros são os judeus, mas lá na salvação, os últimos que são os gentios serão os primeiros, e eles serão os últimos. O que acontece com os últimos? Não encontra a bênção. A bênção já foi dada. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Olha que coisa linda. A mesma pergunta que ele fez para Jacó, ele pergunta para Esaú: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. E aí tem aquela parábola que nós estudamos, quando essas pessoas chegam diante do Senhor, no dia final: Senhor, nós em teu nome profetizamos, nós em teu nome fizemos isso, tal. Não vos conheço. Lembra? O segundo. As virgens loucas que chegam depois. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim primeiro? Acabei de comê-la antes de você entrar aqui. E a ele abençoei, e abençoado agora ele será. O segundo Adão. O outro já não tem mais oportunidade, hoje já não tem mais tempo, porque ele entrou primeiro. Se você não entrar primeiro por aquela porta, para encontrar com Jesus logo, para passar pela transformação e deixar para outro momento, e faltar azeite, aí não tem como. Eu preciso correr agora por causa do tempo, viu? Vamos lá. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura, e implorou ao pai: abençoe a mim também. Olha, isso é o grito de quê, esse grito? Isso não é o grito dos perdidos?
Que grito é esse? Se não é o do segundo grupo. O segundo grupo que era primeiro. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó, fazendo aquele trocadilho que Jacó quer dizer enganador, as palavras, né? A palavra Jacó quer dizer Yaakov, quer dizer calcanhar. Mas as mesmas 3 letras do hebraico quer dizer enganador também, é um trocadilho. Por acaso o nome dele não é Jacó? Já é a segunda, olha, de novo, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho. Tomou não, comprou. E agora recebeu a minha bênção. Não era 2. Era a mesma ação em 2 atos. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Reservou? Isaac respondeu, olha o que o pai reservou, uma sentença. Isaac respondeu a Esaú: eu constituí Senhor sobre você. O segundo Adão é Senhor sobre o primeiro, que é mais velho, que é mais forte. Porque o Senhor constitui. Não é porque ele é, porque ele foi constituído por aquele que tem autoridade para constituir. Se o rei disser: você é o meu faxineiro e você agora é o diretor aqui do meu reino, ele vai passar a ser superior a todos os duques a quem ele era inferior, porque foi constituído. E a todos os seus parentes tornei servo dele. Olha, Esaú, o seu filho, a sua esposa, tudo é submisso a ele. Ele manda em vocês. E a ele eu supri de cereal. A ele pegou toda a minha palavra, todo o meu conhecimento. A ele eu supri de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Olha que pergunta. Isaac pergunta a Esaú: o que é que eu posso fazer por você, meu filho? Essa pergunta Deus faz pela boca de Cristo. A quem? A quem? Ao cego Bartimeu. O que é que você quer que eu faça por você? Condição de cego. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E Esaú fez o quê? Chorou em alta voz. O que está na parábola? Nas 3 parábolas. Lá fora haverá choro e ranger de dentes. Do segundo grupo. Seu pai Isaac respondeu-lhe: olha a sentença, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho, espírito, que desce do alto céu. Na tipologia, uma sentença condenatória. Será longe da habitação do reino de Deus, que é o eterno. Na tipologia, você viverá por sua espada. Homem carnal viverá a vida inteira só lutando, não consegue nada. Espada. E servirá seu irmão, será servo seu irmão. Mas quando você não suporta mais, arrancará do seu pescoço o jugo. Uma tipologia. Quando você não suporta mais, quando você não estiver suportando mais, aí o jugo será tirado do seu pescoço. Quando o homem não suporta mais, o Senhor vai prover um troço chamado de lago de fogo e enxofre, para que seja tirado o jugo definitivamente, o sofrimento e a dor do homem, para que ele não sofra mais. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção. O velho homem guarda ou não guarda rancor do segundo Adão, do novo homem? Guarda ou não guarda? Você sabe quantas pessoas que são meus irmãos e amigos que dizem tem rancor de minha parte? Sem eu fazer mal nenhum para eles, eu vivo servindo essas pessoas. Estou falando de muita gente, viu, Montanha? Brasil todo. Até fora do Brasil, a quem a gente ajuda. Aí eu me pergunto às vezes: Senhor, por que essa pessoa está com raiva de mim? Eu não faço mal a ela. Eu não cito o nome dela. Eu não fico fofocando dela. Eu não faço calúnia. Tudo que ele me pede eu faço para ele, ajudo ele. Pela frente eu sou um homem santo, por trás ele usa a espada de Esaú.
Eu fico pensando, porque está aqui a configuração aqui, olha. O homem carnal, ele é rancoroso. Rancou contra Jacó por causa da bênção de Jacó. Meu amigo, a bênção de Jacó não vai lhe fazer mal a você não, vai fazer bem a Jacó. Pelo contrário, a bênção de Jacó pode lhe ajudar também. E disse a si mesmo, o homem carnal, ele diz a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então eu matarei meu irmão Jacó. Foi por isso que os irmãos mais velhos de Jesus, para quem ele veio, mataram ele. O primeiro Adão matou o segundo. E aqui nós temos mais um quadro aqui que eu trouxe sobre o Adão e Jesus, né? Eu estava falando de Esaú e Jacó, o Adão e Jesus. O Adão tipificado na pessoa de Esaú, Jesus na pessoa de Jacó. O Adão, carne, o Esaú, carne, velho homem. E aqui o espírito, nova criatura. Simplificando. E para as trajetórias, para a gente concluir. Vamos para as trajetórias. Criei aqui uma trajetória bem interessante para você prestar atenção. Preste atenção. Aqui nós temos a trajetória do Filho Divino, de Jesus, do Filho de Deus, antes de se esvaziar da sua natureza divina para vir como ser humano. O Filho Divino. Do outro lado, depois veio quem? O homem perfeito, Adão. Essa é a trajetória. Aqui estamos falando na época da luz aqui, ó. Tudo perfeição. Primeiro o Filho Divino é gerado por Deus. Haja luz. Está aqui o Filho. Em seguida, Deus cria o Adão perfeito, o homem perfeito. E depois, nós temos aqui. Era para ter. Aqui. E aqui nós temos o seguinte. Vejam só como a inversão é impressionante. Nós temos aqui o período da ordem, tudo perfeito, e o período do caos com a entrada do pecado. Tudo isso marrom aqui é caos, tudo isso de luz aqui é perfeito. Logo em seguida, o homem perfeito tornou-se homem carnal. Chama de primeiro homem. Homem pecador. E logo em seguida apareceu Jesus, o Filho espiritual, o segundo Adão. Primeiro Adão, o segundo Adão. Ele veio quando havia caos. Ainda no caos, o homem carnal, que é o primeiro, se tornou o perdedor. O homem espiritual, Jesus, que foi o segundo, que veio depois do Adão, ele se tornou vencedor. E ela agora vai restaurar o quê? A ordem de novo que foi perdida lá do Éden. E aí, ó, nós temos justamente o processo inverso. Jesus passa a ser agora o primeiro. E os outros passam a ser o segundo, porque ele se tornou primogênito, o primeiro entre todos. Em tudo ele tem a primazia agora. Restaurou a ordem. A ordem do princípio é restaurada em Cristo. Porque Deus criou o homem espiritual para ser superior ao carnal. E o pecado inverteu essa ordem. Agora, o primeiro se tornou remidor do segundo, que agora é remido por ele. Esaú não era para ficar com raiva de Jacó, porque Jacó iria salvar Esaú se ele quisesse. O primeiro se tornou sumo sacerdote. O segundo, restaurado, se tornou sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. O primeiro se tornou rei dos reis da terra. O segundo se tornou rei, porque Jesus comprou cada um de nós para sermos o quê? Reis e sacerdotes. O primeiro se tornou cordeiro. Os outros se tornou ovelha. O Apocalipse é claro. E o cordeiro apacentará as ovelhas. O cordeiro será o pastor na nova terra. O texto do livro de Jeremias diz assim, ó: chame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Coisas muito maiores que ainda estão ocultas da sua visão religiosa. Assim como temas como esse aqui, clame ao Senhor, peça a Ele que Ele vai te revelar. Porque Ele revela a qualquer um e todo aquele que busca. Adão em Jacó e Israel. Eu quero concluir com essa transparência. Olha que coisa linda. Livro de Romanos. Livro de Romanos.
O irmão Leonídio usou esse texto ontem aqui. Eu vou dividir o mesmo texto. Opa, passou aqui sem eu querer. Isso aqui está em Romanos capítulo 1, versículo 4. Olha que coisa linda. No mesmo verso, Paulo conseguiu dizer muita coisa que muita gente não... Olha o que ele diz aqui. Ó. Acerca de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito. Jesus foi feito. Olha que coisa linda. Que foi feito da descendência de Davi segundo a carne. Feito segundo a carne. E que foi declarado, instituído, proclamado Filho de Deus. De fato e de verdade, ele é filho do homem. Filho de Deus, ele é declarado. Ele recebe o título, ele é gerado espiritualmente por declaração. Assim como nós, filhos pecadores, o Senhor nos adota e chama de filhos. Fomos declarados também filhos de Deus. Declarados. Porque naturalmente nós somos filhos dos seres humanos. Declarado filho de Deus com poder. Com poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. O Espírito que desce, eu derramarei em você poder. O tempo todo, com poder. Segundo o quê? O que é feito Adão da carne, segundo a carne. No Espírito, Israel. Jacó e Israel aqui. Ó. O homem carnal, o homem espiritual. Declarado segundo o Espírito de santidade. Pela ressurreição dentre os mortos. O velho homem morre. A nova criatura espiritual ressuscita em Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado. E eu gostaria, a minha oração é que cada um de vocês passe por essa experiência. A transformação do homem carnal para o homem espiritual. Do velho homem para o novo homem. Do primeiro Adão para o segundo Adão. Que essa seja uma realidade espiritual. Quero concluir aqui mostrando sobre o nosso próximo encontro, para aqueles que estão aqui agora. Acontecerá em dezembro, nessas datas aqui, ó. Aqueles que podem estarão no sábado, desde sexta-feira à tarde do sábado, 28 e 29, tem um dia imprensado aqui, e nós continuamos final de ano 30, 31 e 1, lá na nossa granja, a Granja Bom Retiro, não é isso, Ivan? Meus amados, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, e que cada um de nós tenhamos essa experiência espiritual com Cristo, porque isso de fato é o que importa. Daniel, pode mandar o povo ficar de pé, para a gente louvar? Vamos ficar de pé e vamos louvar. E logo em seguida a gente vai para o nosso refeitório. É isso, irmão Pedro?